entender esses sentimentos, eu falo que é observar o termômetro interno, né? Então, eu percebi que internamente o termômetro tá subindo, né? Tá vindo aquele calor da raiva, da indignação, do inconformismo, da injustiça. Começou a vir muito forte, eu falo que é a hora de dar um passo para trás. Ter mais feedbacks positivos do que negativos, porque daí estímulo neutro ou estímulo aversivo só vai estragar o relacionamento. Só afasta, né? Mas quem vai querer a sua companhia se você o tempo todo tá agredindo verbalmente outras pessoas, né? Com a desculpa de ser sincero. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente, sem gritar, sem atacar. Será que é possível nos comunicar de maneira saudável? Se você quer aprender sobre esse tema, você está no lugar certo. A entrevista hoje, ela promete. E quem, Lu, que tá com a gente? Hoje a gente está com a psicóloga Juliana Schio, que vai falar sobre uma coisa tão importante que interfere em todas as nossas vidas. Igual a Clícia falou. A Juliana, então, é psicóloga, neuropsicóloga e especialista em comunicação não violenta. Ju, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Adorei estar aqui com vocês. Está sendo muito bom. E vamos lá, vamos falar hoje sobre comunicação não violenta, que pode ser que a gente chame de CNV em alguns momentos, é a mesma coisa. E é um tipo de comunicação que foi desenvolvido pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, que ele entendeu que a gente tinha que ter uma comunicação mais empática, mais conectada com a outra pessoa, menos agressiva, para a resolução de conflitos, para atingir o interesse de cada um dentro dessa conversa. Então, passa por aí o objetivo dessa comunicação. Perfeito. E para entender, né, o que não é comunicação não violenta? Perfeito. É importante a gente falar o que não é comunicação não violenta, porque tem bastante mitos sobre isso, né? Então, a comunicação não violenta não é ser passivo ou engolir sapos. Não é sobre ser assertivo sem ser agressivo. Então, muita gente fala assim, mas então é ser bonzinho, aceitar tudo, né? Ser passivo. Não é isso. É sobre a gente saber fazer pedidos de forma assertiva, reconhecer nossos sentimentos, nossas necessidades atendidas ou não. E também não é uma técnica de manipulação, porque muita gente acha que, então se eu falar desse jeito, o outro não vai conseguir me dizer não, o outro vai ser obrigado a dizer sim. De forma nenhuma, né? A gente vai estar expondo o nosso sentimento, a nossa necessidade, e o outro tem totalmente direito de expor o dele também e dizer se pode ou não atender o nosso pedido, mas não é uma manipulação. E também não é ser sempre calmo, zen, bonzinho, como eu falei, né? É saber usar a comunicação mesmo nos momentos mais difíceis. Então, todos nós temos, né? Então, tem muita gente que fala assim, mas isso não é pra mim, eu sou explosiva, eu sou enfática, eu falo alto, não tem problema nenhum, não é sobre isso. Como diz, não é mudar a personalidade. Não. Então eu vou deixar de ser quem eu sou? Não, né? Nenhuma. Então, assim, é dizer aquilo que é necessário, mas a forma como é dita, né? Então, evitar aí de casa, você evitar os extremos. Então, você começar, por exemplo, eu sou muito de adolescente que eu atendo. A minha mãe começa a falar e não para, fala. Não é falar muito. Você falar muito, seu filho não vai te ouvir, seu marido não vai te ouvir, seu chefe não vai te ouvir. Ou senão, o contrário, vou ficar calado ali, tudo com a cara ruim, porque aí vão me ouvir. Também não vai resolver, né, Juliana? Exato, não é sobre isso também. Não é sobre, né, falar muito ou falar pouco. É sobre ser assertivo e se comunicar de uma forma bem objetiva. Por exemplo, a CNV está composta em 4 componentes essenciais. O primeiro deles é a observação. Então, a gente tirar aquele julgamento quando a gente fala assim, você está sendo preguiçoso, você está sendo chata, você está sendo... Então, tirar o julgamento, folgado, e falar, eu estou vendo que você não apresentou seu trabalho na escola. É um fato, entende? Então, quando a gente tira o julgamento e fala de fato, a pessoa já fala, opa... É real, né? Não tem por que eu me defender. Ela viu que eu não entreguei o trabalho da escola. Então, a primeira componente é o fato, para que a gente acaba
tirando esse julgamento que acaba fazendo o outro se defender, né? Que se você já começa a falar assim, você é um preguiçoso, você não fez seu trabalho. A pessoa fala, pronto, lá vem ela de novo, né? Falar tudo aquilo, como você disse. Então, o primeiro componente da CNV é a gente tirar o julgamento e falar o que está observando. Por exemplo, vocês duas estão na minha frente. Esse é uma observação, é um fato. Eu não estou falando se uma é alta, outra é baixa, se uma tem a roupa assim ou assado. Eu estou falando só o que eu estou vendo, né, do fato. Então, isso acaba sendo uma coisa positiva. Saber comunicar, eu falo que é saber criar pontes, né? O ser humano, ele tá... Toda vez que ele tá julgando, você é assim, é dessa forma, ele tá criando muros, né? Então, é um tijolinho. Então, assim, você só tá afastando as pessoas à sua volta. A partir do momento, aconteceu tal fato, eu falo para meus pacientes, olha, você quer comunicar algo difícil? Se atenha aos fatos. O que aconteceu é isso, o fato é isso. Seja ali concreto, sem um julgamento, né? Porque às vezes já vem o julgamento, a pessoa tem um monte de crenças distorcidas, né? Fala, nossa, lá, não me respeita, não me ama, não gosta de mim. E aí, como diz, a faixa de Gaza tá todo vapor, né? Verdade. Não, que muitas vezes em consultório o paciente chega com o discurso, fulano quis me agredir, fulano tava a fim de me tirar do sério. E não é desse jeito. Então, é aquela pergunta, né, da TCC. Qual é a evidência real que essa pessoa queria te provocar? E não tem. Não tem. Às vezes não era o objetivo da pessoa aquilo, né? Exato. Mas aí a forma que ela comunicou pode ter parecido isso, né? E o outro também não entende. E isso da observação me veio agora algo na memória. Nós percebemos que quando as pessoas estão conversando, elas só querem falar, elas não querem ouvir. Então, é só meio que eu preciso jogar tudo que tá ali em cima do outro, né? Eu não consigo olhar para o outro. Eu só preciso ali vomitar tudo aquilo que tá dentro ali, né? E de uma maneira muito desorganizada e muitas vezes agressivas. As pessoas falam que é um diálogo, mas eu falo que é um monólogo interno, né? Ela está conversando com ela mesma, com os pensamentos dela, com o julgamento. A última coisa que ela tá fazendo é comunicação, né? Verdade. O Matthew Rosenberg fala sobre isso, que a CNV não é só sobre falar, mas também saber ouvir. Então, muitas vezes, a gente pode ouvir uma coisa agressiva e transformar isso nas 4 componentes, que seria observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, a pessoa chega... Tem até um exemplo aqui, né? A pessoa fala assim, você nunca faz nada certo, seu relatório tá horrível. Então, você fala assim, você está se sentindo frustrado porque sua qualidade de... necessidade de qualidade ou eficiência não foi atendida nesse relatório, é isso? Então, isso é você saber ouvir, você pensar entre linhas o que ela está querendo dizer com aquela frase agressiva. Então, também é sobre isso que você falou, né? Sobre saber ouvir. Comenta um pouco mais sobre isso, assim, dicas ou observações que você vê no dia a dia sobre ouvir melhor, né? Sobre uma mãe ouvir melhor, um filho, um professor, um esposo. Como que nós podemos ouvir melhor os outros? Sim, acho que quando a gente está presente, né? Acho que a presença faz muita diferença. Quando a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente não vai estar ouvindo. E quando a gente não tem um interesse genuíno pela pessoa, também é a mesma coisa, né? A pessoa vai estar ali falando, minha filha conta as coisas que aconteceu no dia da escola. Se eu não tiver um interesse genuíno em ouvir a história dela, em perguntar como foi, o que ela achou, ela vai falar sozinha, eu tô pensando em outras coisas, eu tô mexendo no celular. Então, hoje em dia, a gente está muito ligado a 1000 coisas, né? A 1000 ações e não está no momento presente. Então, quando a gente está no momento presente, a gente se importa com o outro realmente, e vai ser importante ouvir o que o outro tem para dizer, né? Mesmo que for contra mim, né? Mas é importante dar a voz para que ele possa falar, porque eu me importo com aquela pessoa. Então, as pessoas... eu não quis dizer que as pessoas não se importam umas com as outras. Eu quis dizer que elas estão tão conectadas no mundo delas que elas não conseguem parar, desligar e estar presente para aquela pessoa de verdade. Né? Isso entra muito da tecnologia, né? O que você trouxe, né? Tá o tempo todo ali numa rede social, às vezes está trabalhando hoje o home office, né? E tem um pouquinho dessa distorção, porque às vezes os familiares veem a pessoa trabalhando em home office e acham que não está trabalhando, né? Que tá ali, então deixar isso claro, né? É fundamental. Sim, faz muita diferença. E aí, na CNV, então, a gente falou que o primeiro
O primeiro componente dela é você observar o fato, não julgar. E o segundo seria falar sobre o seu sentimento, sobre sua emoção. Então, você fala assim, né? O que é aquele fato que você acabou de dizer gerou em você? Que emoção que gerou? Então, por exemplo, né? A pessoa, de forma julgando, fala, eu me sinto traído. Na verdade, isso é um julgamento. Ela pode falar, eu me sinto triste e inseguro. Isso é falar sobre sentimento. Olha a diferença. É muito diferente. Ela pode falar, eu me sinto obrigada a fazer o que você está me pedindo. Ela pode falar, eu me sinto cansada e me sinto frustrada por você sempre me pedir 1000 coisas. Então, eu entendi assim, até para o pessoal deixar bem claro, né? Eu me sinto traído, eu tô aferindo um comportamento. Isso. Né? Eu me sinto um comportamento. Então, eu tenho que entender que eu me sinto um sentimento. Exato. Não confundir com comportamento. Com comportamento. Então, se você trouxe aí pra gente, eu lembro que você falou que você trouxe, que é uma coisa didática, né? Que você faz, contar para as pessoas o que são sentimentos. As pessoas não sabem, né? Exato. Então, eu me sinto um sentimento, eu não me sinto um comportamento. E aí, ela já vai... É a psicoeducação, né? Difícil. É difícil a gente falar sobre sentimento, né? A gente não foi treinado para isso, a gente não foi ensinado a isso. A gente foi ensinado a engolir os sentimentos e a seguir, né? Engole o choro, finge que tá tudo bem e vai. Então, quando a gente fala com o outro, a gente acaba falando de forma agressiva. Você não me entende, você não faz nada, você não me escuta. A gente não fala, olha, eu me sinto sozinho. Eu me sinto... deixado de lado. Eu me sinto frustrado por você não estar me dando atenção. Isso é falar sobre sentimento, mas a gente não está acostumado. Então, a gente acaba só jogando a bucha pro outro e o outro se defendendo. Por isso que as comunicações não são tão assertivas. Por exemplo, né, pensando aqui em pessoas que são muito reativas, né, que o outro nem terminou de falar e a pessoa, né, já deu aquela resposta. Que dicas que você poderia dar para pessoas que têm esse perfil muito reativo, para ter esse cuidado nessa fala, muitas vezes impensada? A pessoa vai ter que treinar, né? Ela vai ter que treinar, tipo, vai ter que respirar fundo, vai dar uma volta, vai beber uma água, volta e fala, estou aqui para te ouvir, né? Porque senão a pessoa vai sempre atropelando o outro e o outro não se sente ouvido realmente. Então, é treino, né? A gente treina a forma de falar sobre sentimento, por exemplo, a forma de não observar, não julgar. Então, a comunicação não violenta, ela acaba sendo mesmo um treino. E não que você vai falar de forma engessada depois. Sim. Você entendendo o contexto, você vai usar da melhor maneira que você, né, conseguir. Mas não precisa ser engessado, né? E entender esses sentimentos, eu falo que é observar o termômetro interno, né? Então, eu percebi que internamente o termômetro tá subindo, né? Tá vindo aquele calor da raiva, da indignação, do inconformismo, da injustiça. Começou a vir muito forte, eu falo que é hora de dar um passo para trás, Sim. Né? Então, se você aí de casa percebeu que essa temperatura interna sua tá subindo demais, talvez seja melhor seguir a orientação da Ju. Vai tomar uma água, depois continua aquela conversa. Nem todas as coisas têm que ser resolvidas naquele exato momento, né? Exato. Antigamente tinha uma frase que dizia que casal não podia dormir brigado, né? E aí as pessoas entendem isso hoje como uma forma de ter que resolver tudo naquela hora. E às vezes aquela hora você não tá apto a ter uma conversa clara, né? Não somente tá ali turbulenta, cheia de, né, mágoa, seus sentimentos. Então é melhor dar um passo para trás, como você disse, esperar, né? Às vezes o dia seguinte. E aí você volta e fala, olha, vamos conversar sobre aquilo que me incomodou, o que te incomodou, a gente deixou pra lá, mas porque a gente não estava muito nervoso, né? Então eu acho sim que as coisas não precisam ser resolvidas todas na hora exata. A gente pode deixar pra depois, um pouquinho depois, não muito, mas pode sim respirar, esperar o dia seguinte, dormir, que as coisas acalmam, né? Internamente. Ou seja, precisa ser dito, né? Deixar Isso. para depois não quer dizer que não será dito, né? Tem que ser dito, porque você também pode tem dizer, essa ideia, inclusive, né? pra pessoa, olha, isso que você está me dizendo é muito importante. Eu quero... A gente pode falar sobre isso amanhã de manhã? Porque agora eu tô muito preocupado, muito irritado e eu vou acabar brigando com você. Eu não quero brigar, eu quero ouvir o que você tem para me dizer de forma assertiva, eficaz, né?
Eu acho que são acordos muito importantes, porque o que a gente mais vê é casal punindo o outro com silêncio. Isso. Então, não é de repente, amanhã a gente conversa, não. Fica um num canto, outro no outro, brincando de cabo de guerra. Então, eu brinco até e falo assim, o nome disso é jogo do arrega. Arrega primeiro e vai lá e fala com o outro. Então, assim, relacionamento não é sobre competição. E no final, ninguém se escuta, que é o que a Clícia estava falando, né, Clí? A pessoa começa a escutar, não para entender, mas sim para ter uma resposta. Então, você está aqui dentro, outro está falando, você está aqui dentro. Já está feito estrago aí, né? Então, eu acho que é importante e necessário. Muitas vezes também a terapia de casal funciona para isso. Para construir acordos, construir pontes. Perfeito. Isso é fundamental que você falou, Lu. A criação de acordos, porque a gente acha, né, muitas pessoas acham que o comunicar bem é eu chegar no sim que eu quero, né? Quem me dera se a vida fosse, né? Esse mar de rosa, né? É mais não que sim na vida. Mas eu poder expressar aquilo que me machuca, que dói, mas também é importante a questão do respeitar o outro, não é, Ju? Essa importância de ouvir. Totalmente. A CNV fala exatamente sobre isso, que é sobre atender a necessidade de ambos. Né? Então, você vai ter que chegar em um acordo. Qual a necessidade minha que precisa ser atendida e sua também. Se atender só a mim e para você for ruim, não tá valendo, não é importante. É abusivo, é um relacionamento abusivo. Exato. Porque você vai lá e fala assim, eu tava lendo, né, os exemplos para trazer para vocês, e aí as pessoas falam assim: olha, você não me dá atenção, eu me sinto sozinha, que eu gostaria que você ficasse disponível para mim 24 horas no celular. Isso é um pedido claro e objetivo, mas é uma possibilidade? Possivelmente a pessoa vai falar: olha, eu entendo que você precisa disso, mas eu não consigo te atender. Não vou poder, né, atender sua necessidade. Então, essa questão de acordos. Olha, eu acho que na hora do meu almoço eu consigo te mandar uma mensagem antes de sair do trabalho também, mas o dia todo eu não consigo. Então, é sobre o que você falou, não é só ouvir sim, né? É atender as necessidades de ambas as partes através dos acordos, dos combinados. Exato. E, por exemplo, né, é o falar objetivo, mas também, Ju, você percebe que às vezes o tom que eu uso, a palavra que eu uso, isso também interfere? Interfere muito, né? Até a nossa postura, né? Como você falou, o tom de voz, algumas palavras. Por exemplo, a gente falou que usar sempre, nunca, não e sim, né? Você sempre faz isso errado, você nunca chega na hora. São palavras que a gente deveria tomar mais cuidado para usar, porque a gente acaba usando e acaba generalizando, né? Então, não é esse o objetivo. Então, a gente tem que prestar atenção tanto no tom de voz, quanto na postura e nas palavras que a gente usa também, né? Não é usar palavras difíceis, nem complicadas. É, sim, conseguir expressar o que a gente sente sem magoar. E comunicação também não é só a fala. Tem outras formas de comunicar, né? Por exemplo, a gente falou do silêncio, né? Silêncio. Ou, por exemplo, às vezes quando tem conflitos dentro de casa, a pessoa bate a porta de uma vez, sai pisando alto, tá lá na cozinha, bate panela. Isso é uma comunicação também violenta. Exato. Né? Eu pensei numa coisa muito bizarra agora. Quer uma comunicação clara, então tem uma festa de família, aquela adolescente, aquela que tá na adolescência, que quer ir contra o sistema, não querer ir na festa e a mãe obriga. Aí essa abençoada entra na festa com roupa super curta, do jeito que sabe que a avó vai olhar, as tias vão falar: meu Deus, o que tá acontecendo com essa menina? Então, assim, de verdade, às vezes acontece isso. Então, eu comunico a minha insatisfação através do jeito que eu me porto, do jeito que eu me visto. Sim, vai de cara emburrada, de braço cruzado, né? Às vezes o marido que não queria ir na confraternização de final de ano da esposa e vai de cara feia, não conversa com ninguém. Né? E tem uma coisa que eu até pensei aqui, anotei essa frase para te perguntar, Ju, que tem uma coisa que todo mundo já passou. Você conversa com a pessoa e você entende B e a pessoa fala assim: mas não foi isso que eu quis dizer, né? Eu não sei vocês, mas a minha resposta é sempre assim: o que você quis dizer não é o que você disse.
né? Então, eu acho bem interessante isso. Diga o que você quer dizer de uma maneira assertiva. Sim. Porque senão é terra de ninguém. Senão, cada um vai interpretar. Aí vem aquela questão lá do observar, não interpretar. Cada um vai interpretar de uma forma. E aí as coisas se perdem, né? E aí você estava falando dos sentimentos, né? Então... Isso. Então, expressar a emoção... o sentimento que aquele observação gerou em você. Esse é seria o segundo passo. Só um ponto aí, falando de sentimento, que eu acho importante. Ju, quais seriam os principais sentimentos que nós temos? Eu trouxe uma listinha aqui para falar para vocês, porque muita gente confunde sentimento com ação, com pensamento, né? Então, por exemplo, os sentimentos que a gente tem quando as nossas necessidades estão atendidas, alegria, paz e calma, interesse, afeto. Então, isso se desmembra em feliz, contente, animado, entusiasmado, grato, maravilhado, calmo, tranquilo, relaxado, sereno, à vontade, seguro, curioso, fascinado, motivado, engajado, atento, amado, carinhoso, conectado, acolhido, valorizado, realizado. Então, são sentimentos quando a gente está com as nossas necessidades atendidas. E quando não estão atendidas, que a gente está insatisfeito. Frustração e raiva, medo e insegurança, tristeza e dor, cansaço e exaustão. Por exemplo, irritado, furioso, aborrecido, incomodado, assustado, apreensivo, inseguro, nervoso, vulnerável, triste, desapontado, melancólico, magoado, exausto, esgotado, sonolento, sobrecarregado. São palavras que a gente não usa muito pra dizer, né? A gente fala, tô com raiva de você. O que seria raiva? Tô nervoso, né? Tô me sentindo desanimado, tô me sentindo sozinho. Então, a gente não usa muito essa gama de palavras aí pra falar dos sentimentos. E olhar, né? Porque, às vezes, a pessoa tá sentindo todos esses sentimentos e isso tá comunicando. Então, às vezes, ele está sentindo isso, ele tá dentro de um relacionamento abusivo. Ele tá ali com um narcisista, por exemplo. Ou, às vezes, ele tá sentindo isso e ele tá no emprego que ele não tá feliz. Então, assim, é importante entender essa emoção que ela é tida como negativa, mas, na verdade, ela é um sinal de alerta, não é mesmo? Exato, totalmente. Quando a gente sente algo, é um sinal de alerta para... Opa... Isso aqui foi muito bem ou isso aqui tá indo muito mal, né? E aí eu preciso me atentar. Se é no trabalho, por exemplo, eu preciso me atentar. O que tá acontecendo? Será que alguém tá insatisfeito com o meu trabalho e não tá dizendo? Será que eu não tô feliz? Então, é importante a gente, sempre que tiver um sentimento ali apontando, a gente buscar entender o que ele tá querendo nos dizer, né? Sim. E assim, a gente tem que entender que a vida é muito mais sobre renúncias do que ganhos. Sim. Né? Então, a gente precisa entender que eu não vou conseguir falar do jeito que eu sinto muitas vezes, porque o sentimento, né? A emoção, ela é primitiva. E a comunicação precisa ter essa assertividade para não estragar todas as minhas relações. Né? E os acordos são necessários. Exato. Tem uma história, né, que é uma ilustração bem conhecida, que eu lembrei aqui agora. Diz que tinha uma história que falava assim, mais ou menos. Tinha um rei, e aí esse rei, ele teve um sonho. E aí ele sonhou que os 3 dentes da frente dele tinham caído. Naquela época, né, num tempo muito, muito distante, não tinha Google. E aí ele chamou o interpretador de sonhos, né? E aí, me conta, chamou o interpretador de sonho e falou, olha, meus 3 dentes da frente caíram. E aí, o que isso quer dizer? Aí, esse interpretador falou, olha, significa que você vai perder 3 parentes próximos. Nossa. Você vai morrer 3 parentes. E aí, o rei ficou furioso. Como assim que você fala que vai morrer? Vai ganhar 100 chibatadas. E foi embora. E aí, pegou e falou... Traz outro interpretador de sonho, porque esse interpretador eu não gostei. Não, vai morrer 3 parentes meu, né? Aí chamou o segundo e contou a mesma história. Olha, eu tive o sonho que 3 dentes meu da frente caía. O que isso quer dizer? Aí esse segundo interpretador de sonho falou: você vai ser um homem muito próspero, muito positivo, porque você vai viver muito, mais que todos os seus parentes, né? E aí esse interpretador de sonho falou: ótimo, vai ganhar 100 moedas de ouro, né? E no final, saindo ali, o súdito perguntou: uai, mas você falou a mesma coisa que o primeiro. Você ganhou o ouro e o outro ganhou a chibatada, por quê? A forma como é dito, né? Você vê, ele disse a mesma coisa
coisa, mas o resultado foi diferente. E você aí de casa, né? Será que você tá ganhando chibatadas ou moedas de ouro com a forma que você tá comunicando, né? Boa, é sobre isso que a gente tá falando, Exato. né? A forma de comunicar, perfeito. Gostei da história. Né? Então é isso, eu falo que tudo tem que ser dito, deve ser dito, a verdade deve ser dita, mas será que a gente vai falar essa verdade jogando uma pedra no rosto da pessoa? Ou dá para embrulhar ela, né, num potezinho, alguma coisa? Olha, essa é a verdade, vamos falar sobre isso, né? É, aquela coisa, ou a verdade pode ser um sincericídio, ou ela pode ser um pote de ouro. É verdade. E isso é um ponto importante, que eu gostaria até que a Ju comentasse, que muitas pessoas, elas escondem a agressividade dela, falando, não, mas eu sou uma pessoa sincera, eu só falei a verdade, da né? rodada. Não, comenta sobre isso, ser sincero, mas machucando pessoas, Ju. Exato. Tem gente que gosta dessa característica em si mesmo, né? Mas, na verdade, a pessoa tá sendo agressiva, uma comunicação agressiva. Não é falar sobre tudo que você vê que vem à sua mente. Sim. Né? Você entender que o outro tá ali, tem uma necessidade, um sentimento, né? E que você não quer simplesmente magoar todo mundo, né? A custa de dizer eu sou sincera. Então, a gente tem que pensar um pouco antes de falar, tem que escolher as palavras, como a gente já falou anteriormente, né? Porque é isso, o nosso maior necessidade é de pertencimento a pessoas e lugares. Se a gente age dessa forma, a gente está excluindo. Quem vai querer você, né? Ah, então, né, você é diferente? Não, mas quem vai querer a sua companhia se você o tempo todo tá agredindo verbalmente outras pessoas, né? Com a desculpa de ser sincero. Então, você vai acabar sendo excluída dos lugares e a sua necessidade de pertencimento não vai estar sendo atendida, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com os sincerões, assim, porque não é a melhor forma, não é a forma mais assertiva de agir no mundo, né? E às vezes a pessoa fica buscando tantos cursos, melhorar isso, melhorar aquilo, né? Ah, eu tenho dificuldade de relações interpessoais. O mundo é o problema. Meus pais são um problema, o meu chefe é o problema, meus colegas são problemas, né? Será que é todo mundo menos o alecrim dourado ali, né? Vamos falar a verdade, né? Será que não sou eu que preciso melhorar a forma como eu estou me expressando? Porque, por exemplo, às vezes chega paciente para mim, pessoa inteligentíssima, enquanto maneira técnica é um excelente profissional. Na hora que entra no campo de interação interpessoal, aí começa a história de verdade, né? E a pessoa começa a fazer mais curso técnico e não começa a desenvolver a questão do quê? Dos sentimentos, né? Exato. E aí não para no emprego, ele acha que o problema dele são os outros. E isso tem muito também, não tem? Na comunicação, achar que o outro é o problema. É muito, muito frequente. Eu ia falar sobre isso, Marcia fala sobre isso, que é você assumir, né, a sua parcela de culpa naquela situação, né? E muitas pessoas não querem esse tipo de compromisso, né? Então, ele convida sempre a gente a pensar o que as minhas ações, os meus atos estão influenciando no comportamento do outro. Porque senão a gente joga tudo pro outro, né? Essa responsabilidade. Então, você que não me olha, você que não me escuta, você que não presta atenção no meu trabalho, né? Falando de trabalho. Mas, na verdade, por quê? Né? Porque como que eu ajo que está afastando essa pessoa? Só que ninguém gosta dessa pergunta, na verdade. Eu faço muito em terapia quando as pessoas querem aprender uma forma melhor de se comunicar. Porque, e você, né? O que você está contribuindo para que isso esteja acontecendo? Ah, não, tô aqui só para reclamar do meu marido. Não quero, não, pensar qual é a minha parte, né? Então, a gente tem que se convidar a se responsabilizar pelos atos que a gente tem, que isso influencia nos atos dos outros também, né? É um espelho, na verdade, né? Claro que existem casos em casos, né? Mas, assim... de uma maneira geral, se você trata bem uma pessoa, pelo menos o que aquela pessoa vai te tratar, né? Claro que tem situações, relações que estão desgastadas ao longo do tempo, que vai ser conflito. Sim. E aí é onde você vai ter habilidade ou não, né? Porque ou a pessoa vai bater de frente, vai continuar aquela guerra, né? Vai perder o emprego, vai perder o seu relacionamento, vai viver uma vida de perdas por não saber comunicar. Ou ela vai aprender a contornar e ter o posicionamento, né? Exato, perfeito.
É isso. E aí, vamos continuar aqui nos 4 componentes. Vamos. Tá acabando. Estamos no terceiro, que é a necessidade, né? Que é a necessidade que está por trás do sentimento. Então, eu vi um fato, eu comuniquei como eu me sinto, e agora eu vou dizer qual é a minha necessidade com relação a isso, né? A necessidade, ela é universal. Todos nós precisamos de respeito, segurança, amizade, autonomia, conexão. Então, quando a gente identifica que necessidade que a gente está tendo e que o outro não está atendendo ou está atendendo, a gente consegue fazer essa conexão com o outro de forma melhor, né? Vou dar exemplo aqui, né? Como que conecta sentimento e necessidade? Estou me sentindo frustrado, é o sentimento que você identificou, porque tem uma necessidade de colaboração que não está sendo atendida. Então, a gente diz qual é a necessidade que eu tenho que aquela pessoa não fez. Estou me sentindo aliviado, é um sentimento, porque minha necessidade de segurança foi atendida. Então, a gente também usa no positivo, né? Então, nessas 4 passos aí, nessas 4 componentes da comunicação não violenta, a terceira é a necessidade, que é como que a gente... o que a gente não está sendo atendido ou não está sendo atendido dentro das nossas vontades e desejos e necessidades universais mesmo. Por exemplo, uma questão sobre demonstrar necessidade. Por exemplo, pessoas que exercem cargos de liderança, times, que precisa passar para o time ali a demanda, a necessidade. Que orientação você poderia ter de comunicação para essa pessoa, que ela consiga ali transmitir e não ser agressiva? Se ela usar os 4 passos, ela já vai conseguir ser bem menos agressiva, né? Então, ela vai falar assim, eu tô vendo que o time tá desmotivado, eu acho que isso tá acontecendo porque vocês estão inseguros, mas a nossa necessidade é, né, de ganhar, de vencer, então vamos... Aí é o 4º componente, que é o pedido. Então, vamos todos nos esforçar, dar o nosso máximo, porque a gente tá precisando, porque vai ser importante. Então, aí o Marshall termina os 4 componentes da comunicação falando do pedido, que é a gente fazer um pedido claro, objetivo, que a pessoa pode dizer sim, pode dizer não, mas que a gente saiba por que a gente está pedindo. É uma ação, e ele é positivo e concreto. Ele não é o que você não quer que aconteça, ele é o que você quer que aconteça. Por exemplo, quando eu faço um pedido vago, né, que parece uma exigência, quero que você me respeite mais. A pessoa pode pensar, como eu faço isso? Exatamente o que ela está querendo me dizer. Aí, se eu dizer, agora fazendo um pedido assertivo, gostaria de pedir que nas reuniões você me deixe terminar minha ideia antes de começar a falar. Entende que a pessoa vai saber exatamente aonde que ela está se sentindo desrespeitada? Agora, outro exemplo, né, de exigência. Para de ser preguiçoso. Isso não é um pedido. Né? É uma observação, na verdade, é um julgamento. Um julgamento, Isso. Aí, como seria um pedido? Você está disposto a lavar a louça hoje à noite? Esse é um Porque pedido... às vezes a pessoa nem se reconhece, Isso. né? Então, você é preguiçoso. O que é ser preguiçoso para você, né? Falando de adolescente, então, a gente faz muito pedido que não é claro para eles. Você arruma seu quarto. Você pode guardar todos os seus sapatos no lugar e dobrar as roupas? Porque pai e mãe aí traz para terapia. Mas é o óbvio, não é o óbvio. É o óbvio para você, né? Dentro do teu mapa. Do mapa da outra pessoa, não é óbvio. Não existe isso. Então, clarear, né, a comunicação ali. Exato. Isso que você falou é bem importante. Tem muita gente que fala assim, mas eu não concordo que eu tenho que dizer meu sentimento. Eu acho que o outro tem que entender, tem que adivinhar, tem que saber que isso é importante para mim. Onde que vem de bola de cristal? Exato. Pois me fala. Somente em casamento, você fala assim, né? Ele me conhece há tanto tempo. Exato, ele deve saber que eu quero que ele me dê bom dia, boa tarde, boa noite, todos os momentos. Talvez para ele não esteja tão claro que isso é importante para você ainda. Talvez no começo ele fizesse, agora não. Mas, eu não quero ter que dizer, né? As pessoas não querem dizer o sentimento, porque acham que o outro teria que adivinhar. E não tem, né? Não tem por que a gente querer que o outro adivinhe. Sabe que muitas vezes, nesse caso, me lembrei aqui, eu viro para paciente, normalmente é mulher, né? Aí eu falo assim, me fala uma coisa. Se tivesse uma fada aqui, uma fada mágica, que passasse e tirasse de você
a capacidade de sentir orgulho. Não, mas eu não sou orgulhosa, tá? Mas vamos imaginar, né? Por 5 segundos só, não precisa muito. Você ia comunicar teu sentimento a ele ou não? Aí a pessoa, pã, acho que eu ia. Ah, então tá, então não me disse é orgulho. A gente tem que contar pra pessoa. Que às vezes ela não comunica algo que é óbvio por orgulho. Exatamente. Né? E é isso, acho que isso estraga bastante relacionamento. Com certeza. Como lidar com orgulho? Como lidar com orgulho? Essa daí eu queria essa resposta. Essa é uma boa pergunta. Uma pergunta boa de milhões. De milhões, né? Como lidar? Acho que a pessoa tem que se autoconhecer, né? Tem que saber suas limitações, os seus pontos fortes. Tem que saber que ninguém é perfeito. A comunicação também não é uma proposta de ser perfeita, é um processo, né? Então, a gente tem que reconhecer que ninguém é perfeito e que a gente não sabe de tudo, né? E autoconhecimento, você vai saber, eu sou boa nisso não. Então, diminui um pouco a questão do orgulho quando você se conhece, né? Porque você sabe que aquilo realmente eu não sou boa, tá tudo bem, né? Eu não sou muito boa na comunicação, no relacionamento, se eu posso melhorar, mas não falar não, eu não tenho esse problema, sabe? Que seria o orgulho, mas é difícil mesmo, né? O orgulho bate ali uma pontinha de raiva quando a gente, né, se abre assim pro outro, porque a gente não sabe o que o outro vai sentir disso, né? Como ele vai agir. E às vezes, quem tem orgulho, às vezes foi muito machucado lá atrás, né? Talvez já é uma forma, um mecanismo de defesa, né? E aí você tá sangrando em cima de quem não te machucou. Aí ele continua, né, repetindo, né? Exato. Né? Então, assim, interessante que a pessoa exige perfeição, né? Em cima de outra pessoa, nem ela é perfeita, Exato. né? Que a gente falou até no podcast passado. Né? Então, é diferente perfeccionismo e excelência. Né? Então, o perfeccionismo não prevê perdão. E a excelência é misericordiosa. Então, assim, eu entendo que aquela pessoa que está comigo tentou o melhor dela. Não é o melhor para mim. Mas eu posso comunicar para a gente se ajustando. Exato. E eu renuncio o meu orgulho para falar isso. E, por exemplo, às vezes nos relacionamentos, né, nos casamentos, acontece muito essa questão do orgulho, entre outras. Que comportamentos que você percebe, assim, na sua prática clínica, que é comum, erros comuns que os casais fazem e que os afastam? Eu acho que deixar de falar é uma das primeiras coisas, né? Quando a gente deixa de comunicar o que a gente sente pro outro, se afasta, fica em silêncio... É um primeiro passo ali que as coisas começam a se distanciar, né? Aí muita gente vai dizer assim, mas é que eu cansei, eu falei muitas vezes, isso eu já fiz esse pedido muitas vezes. Mas não passa por outro lugar, né? Precisa ter a comunicação, não dá para simplesmente a gente ignorar ou buscar outra forma, né? E aí também a distância que a gente acaba fazendo da própria questão física, né? Que no começo é muito presente, mas depois a gente vai deixando. E aí deixa daquele beijo de bom dia, aquele abraço quando chega, aquela conversa curta de como foi seu dia, como é que você tá, mas com interesse genuíno de ouvir, né? Que acaba virando tudo automático. Então, acho que a gente tá presente, não abandonar a comunicação e insistir ali nas questões físicas, né? No contato físico, eu acho que já é um bom caminho. Não é 100%, mas acho que é um bom caminho. E não entrar no revide, né? Ai, fulano não fez, também não vou fazer. Mas você gostaria? Eu gostaria, mas ele não faz, então faz você, caramba. Né? E daí, se o outro não tem isso pra te dar, não faz pro outro aquilo que você não quer que façam com você. É simples assim, é a regra da vida. É verdade. Né? E, por exemplo, a forma que os pais se comunicam interfere na forma que os filhos se comunicam? Com certeza, né? É espelho, na verdade. Tem até aqueles memes que mostra um gritando com o outro e a criança gritando com o cachorro. Porque é espelho, né? A criança aprende pelo que a gente faz, não pelo que a gente fala. E aí, se você
fala gritando, fala sempre ríspido, sempre coloca a culpa no outro, nunca assume a sua parcela de culpa naquilo, a criança vai fazer igual, sempre a culpa é do outro, ele não tem nada a ver, ele vai gritar, ele vai ser ríspido. Então, interfere muito, né? A gente vê, claro, o espelho ali, as crianças, da forma que a gente se comunica. Às vezes você fala uma palavra, daqui a pouco você ouve a criança, eu tenho um filho pequeno, daqui a pouco você ouve a criança falando em outro contexto aquela mesma palavra que ela nem conhecia, porque você estava ali dizendo, entende? Então, influencia bastante. E, por exemplo, como que os pais podem melhorar a comunicação, às vezes, com um adolescente que está num momento delicado, às vezes muito reativo, agressivo? Adolescência não é uma fase fácil, né, gente? Eu não cheguei lá ainda, mas imagino que não seja uma fase fácil. Mas eu acho que se a gente esteve sempre presente e mostra interesse genuíno, quer conversar, se interage dos assuntos, não vai ficar sempre punindo porque a criança contou, né? Porque senão é muito básico, né? Você vem contar assim, nossa, eu fiz isso e deu ruim. Aí você ouve um monte de sermão, um monte de briga, na próxima você não vai mais dizer. Você vai se retrair. Então, a pessoa tem que poder contar com você, mesmo nas horas difíceis, mesmo nas horas que der ruim, né? Rede de apoio, né? Exato, e você poder apoiar. Você fala, meu filho corre pra mim quando ele tem um problema, não de mim, né? Quando ele tem um problema. Então, isso é bem importante. Mas você sabe que eu acho que tem famílias, não sei, meninas, que tem por hábito a crítica. Então, parece que é um copia e cola. É difícil, porque não aprenderam a receber feedback positivo, não aprenderam a receber elogio, não aprenderam a olhar para o melhor da vida. Então, são pessoas que são críticas. Então, sempre está apontando o que vai dar de errado. Sempre está dizendo qual foi o erro do filho, né? Ou ali fica olhando a TV só para criticar o jeito que o outro está falando. Né? Tem muita gente que é assim. E a gente precisa também se policiar para não entrar nesse mesmo ciclo. Porque coisa ruim e defeito é só você... Contamina, né? Só você começar, daqui a pouco você tá igual, né? Você tá igual. Então, acho que é importante até uma orientação aos pais que estão vendo a gente, né? Ou aos casais que estão vendo a gente. Elogie, dê mais feedbacks positivos do que negativos. Porque daí estímulo neutro ou estímulo aversivo só vai estragar o relacionamento. Só afasta, né? Só afasta. Claro que é necessário eventualmente, mas tem que ser usado com muito cuidado, né? Com comunicação não violenta. E aí, porque assim... É tão difícil identificar um sentimento, né? Antes de agir, antes de falar. Porque a gente está acostumado a ter pensamentos que vêm automático. A gente está ali naquela situação, a gente pula a parte do sentir e vai para a parte de comportamento, né? De agir, né? De agir. Então, você tá ali, você fala assim, nossa, eu vi aquela situação, eu vou lá e vou brigar. Peraí, o que eu senti? Porque a gente a gente pula essa etapa. Então, nossos pensamentos são automáticos, então por isso que a gente muitas vezes não se ouve, né? Não para refletir o que eu tô sentindo de verdade. Não entende, sabe que isso daí, técnica de mindfulness ou meditação ajuda muito, né? Então, o que eu tô sentindo, o que tá acontecendo comigo nessa situação, eu não paro para me observar ali naquela situação. Então, assim, acaba que o sentimento ou o comportamento acaba sendo o diretor da minha vida e não o contrário. Eu esqueço que quem manda nessa história inteira sou eu. E não o que eu sinto, né? Não os divertidamente ali. Exato. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito, às vezes, famílias muito tradicionais, né? Castradoras demais, a pessoa ela não consegue comunicar, falar, né? Então, aquela pessoa que vai absorvendo passivo demais e é a que chega no consultório para mim, porque é a que vai deprimir, é a que vai entrar em burnout, é a que vai ter crise de pânico. Que orientações, Ju, você poderia dar para essas pessoas que têm dificuldade de falar? Que dicas, né? Como que ela pode começar a melhorar um pouco essa parte de expressar mais o que ela sente? É treino também, é treino, porque a gente não foi né, educada, ensinado para isso. Muitas vezes a pessoa achou que para ela ser amada, para ela ser aceita
convívio que ela tem, ela teria que se calar, ela teria que não dar trabalho, ela teria que ficar quieta. Então, ela foi só guardando os sentimentos e hoje ela nem sabe dizer o que ela sente. Muitas das vezes, as pacientes vão para terapia e falam, mas o que você sentiu? Não sei, era para eu sentir algo, né? Porque acabou não percebendo. Então, é um treino de falar, não, isso que aconteceu me gerou tal sentimento, aquilo me gerou outro sentimento. A pessoa vai ter que ter quase que essa constância na vida dela para ela poder se perceber, né? E o autoconhecimento também ajuda bastante. Às vezes a terapia, ela vai poder identificar melhor o que sente, o que pensou, como ela agiu com relação àquilo. E é importante, eu vejo os pais olharem para isso e com cuidado, porque às vezes é uma educação que reprime muito e a criança não, o adolescente não expressa, ou às vezes a criança tem um perfil mais tímido, introspectivo, e às vezes os pais são o contrário, né? São bem expansivos, gera essa situação, ou talvez pode ter algum diagnóstico ali também associado a essa dificuldade de comunicação, né? Por exemplo, se a gente comentar do autismo, por exemplo, é uma pessoa que uma das dificuldades dele passa pela questão da comunicação, né? E do sentimento, né? Também difícil, né? de entender o sentimento, né? A importância de olhar para isso. E também aqui me veio agora outra ideia. Por exemplo, existem aquelas pessoas que dizem assim, mas eu me comunico dessa forma com A, com B e com C, né? Então, a forma que ele fala com a amiga, ele quer falar com a mãe, ele quer falar com uma autoridade, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo, esses shotzinhos mesmo das redes sociais, nos Estados Unidos, um presidiário, né, desafiando um juiz, com total falta de respeito. E aí, na reportagem, falava como era lá na infância, né, essa questão com a autoridade. Né? Fala sobre isso. A pessoa ela tem que ser um robozinho em todas as situações ou não? Ela tem que ter essa flexibilidade, dependendo da situação que ela está? A gente tem que ter essa flexibilidade, né? A gente não pode falar como eu falo com meu filho, vou falar no meu trabalho, por exemplo. Né? E como eu falo no meu trabalho, vou falar com a minha família. A gente tem que entender o contexto, tem que ter bom senso. Às vezes, a idade da pessoa, dependendo da forma que a gente fala, a pessoa interpreta, entende de uma forma mais agressiva, porque hoje em dia, né, as comunicações, as falas são diferentes do que antigamente. Então, eu acho sim que a gente tem que ter bastante essa flexibilidade de poder, poxa, aqui com vocês é de uma forma, com as minhas pacientes é de outra, com a minha filha de 8 anos é de outra. E porque não que isso deixa de ser eu. A sua essência, né? A minha essência, ela existe em todos os lugares, mas eu preciso adaptar, ajustar conforme o entendimento da pessoa, né? Se a gente vai fazer um trabalho acadêmico, é uma forma diferente de comunicar quando a gente está falando com o público. E assim, se eu percebo que eu tenho uma pessoa que está fechada emocionalmente, mas eu preciso conversar com aquela pessoa, tem alguma forma de comunicação que seja mais assertiva, não violenta, para eu convidar essa pessoa ao diálogo? É sempre que a gente fala de nós, a gente está tirando do outro o peso de ter que responder de alguma forma específica. Então, o que eu quis dizer? Se eu chego para a pessoa e falo assim, eu ando me sentindo frustrada, no meu trabalho não tá legal, as coisas não estão andando como eu penso. Então, a pessoa não tá se sentindo obrigada e ela vai facilitar ela entrar, né? Ou se ela chega e fala assim, pô, eu tô com problema no trabalho, você não tá nem aí pra mim. A pessoa já fala, nem quero conversar com você, né? Sim. Mas se você fala de você, de verdade, genuinamente o que você tá sentindo, o que você tá vivendo, já aproxima mais, né? Mas, gente, tem tanta gente que vira e fala assim, mas se eu falar de mim, eu vou estar mostrando que eu sou fraca. Exato. Tem isso, não tem? Tem. Vulnerável, né? Ninguém quer se mostrar vulnerável. E, gente, ninguém é Mulher Maravilha, super-homem. A gente é vulnerável. Né? Então, eu acho que tem muito uma endemonização aí da vulnerabilidade. Não é, a gente é ser humano, a gente Eu acho também. Eu acho que a partir do momento que você não quer se mostrar vulnerável, tudo isso aqui já caiu. Funciona mais. Porque você não vai conseguir falar sobre sua necessidade, sobre seu sentimento. Você não vai conseguir. Então, você tem que poder se sentir vulnerável. Porque tá tudo bem, todo mundo tá vulnerável, né? Entender que a comunicação assertiva, ela não é vertical, ela é horizontal, né? Então,
faça isso, essa determinação, né? Então, não posso ser vulnerável. Às vezes, até a pessoa, por não querer ser, ela é muito essa questão vertical, né? Daqui para cá. E não vai funcionar, né? As relações, se elas não forem ali horizontais, no mesmo patamar, uma hora vai estourar, né? Vai desgastar. E todo mundo tá sujeito, gente. Tava conversando outro dia com uma amiga que é médica. E ela falava, meu Deus, mas como é que eu vou atender? E eu tô me sentindo tão mal e tal. Eu falava, gente, mas assim, psicólogo deprime, né? Cardiologista fuma, psiquiatra também dá crise de ansiedade, né? Dentista tem cárie, é isso. Sim. Então, todos nós, né? Não vamos confundir. Todo mundo tem o seu ponto fraco, todo mundo tem alguma coisa que vai machucar. A gente não é de ferro. E isso é muito complicado, acho que no meio profissional também, né? Esperam que a gente não tenha nossos problemas, né? Falam, se a psicóloga tem problema, então tá tudo errado. Então não vai me ajudar. Gente, a gente sai da faculdade zerada, né? Sai da faculdade, você não tem mais traumas, nada. Exato. Não, todo mundo tá sujeito. Todo mundo tem questões que vão incomodar. A gente, quanto mais conhecer quais são essas questões, menos a gente se coloca em situações que vão, né, apontar aquilo. Por exemplo, como profissional, pode ter alguma questão muito importante minha que se vier essa demanda para mim, pode ser que eu recuse porque vai mexer com alguma coisa muito importante minha. Mas isso só vou fazer se eu me conhecer, né? Então, por isso que eu falei, a gente, quando se conhece, acaba tirando um pouco desse nariz em pé, assim, de ser tudo, né? Tudo certo, tudo bom, perfeito. E, por exemplo, para quem quer aprofundar mais o conhecimento, que fontes, né, de literatura, conhecimento que você poderia indicar? Legal. Eu trouxe aqui alguns livros para mostrar para vocês. Esse é o principal, né? Comunicação Não Violenta, do Marshall. E ele fala um pouquinho sobre o quê? Comenta um pouquinho sobre o que cada um fala. Ele fala sobre toda a teoria do Marshall, todos os 4 passos, ele dá exemplos o tempo todo. Ele fala sobre uma comunicação alienante, que seria o oposto da comunicação que ele está propondo. Então, ele é bem completo. Ele é como se fosse a Bíblia da comunicação não violenta. E ele não é um livro técnico, então, tanto leigo, que não é da saúde mental, ele pode buscar essa leitura para aperfeiçoar. Perfeito. É um livro excelente. Se você quer começar e quer um livro assim como diz assim, de referência, eu indico esse daí. Esse. Aí tem outros menores, mais simples, que fala sobre... Essa aqui fala sobre a comunicação não violenta para relacionamentos amorosos, é bem legal. Importante. Que bacana, Esse eu não conheço. Também não. E esse aqui fala sobre a comunicação não violenta através da linguagem da girafa, que chama, né? Que o Marshall chama a comunicação não violenta da linguagem da girafa, porque a girafa era que tem o animal que tem o maior coração. E ele entende que a gente tem que estar conectado com o coração para poder se conectar com a comunicação não violenta. Então, a girafa virou o símbolo ali da comunicação não violenta. E esse aqui é um livro que fala para criança. É um livro que vai explicar como fazer pedidos, como agradecer, como falar sobre os próprios sentimentos. Então, vai abordar a comunicação não violenta para criança de uma forma bem lúdica. Então, é bem interessante também. Fala sobre a lista de necessidades, tudo que a gente conversou aqui. E eu acho que esse livro pode ser muito bom para adulto, né? Sim. Porque às vezes, se eu tô no modo de birra, quem faz birra é a criança, né? Infantil. Então, eu acho super interessante mesmo. Depois a gente deixa, né, Bi, Gustavo? A gente deixa ali a referência. Vamos certinho dos livros. E, Ju, assim, as pessoas que estão vendo aqui, que querem te encontrar, que querem saber mais do teu trabalho, aonde que elas podem fazer isso? Conta um pouquinho. Meu Instagram... Ele tá como juliana.skill. Skill é um nome difícil da pessoa saber como escreve. É SCHIO. Então, lá tem mais de 1000 posts, bastante informação, bastante gente que
que participa, acaba sendo um canal de comunicação legal. Eu abro caixinha de pergunta todos os dias praticamente, então as pessoas podem perguntar, se tiverem dúvidas, se quiserem aprofundar, se quiserem perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade lá no meu canal. Ótimo. E para atendimentos, você realiza só presencial, online? Não, atendo online, atendo adultos online no mundo todo, né? Depois da pandemia isso facilitou. E atendo presencial na Zona Norte, em Santana, mas atendo online no mundo todo também. Perfeito. E Ju, a gente preparou aqui uma lembrancinha para você. Porque todo mundo que vem aqui no Serenamente, a gente deixa um pedacinho nosso. Obrigada, adorei. Muito então, para os seus atendimentos aí, para eles ficarem mais doces. Tá lindo, gente. Obrigada. Ju, obrigada por hoje. Imagina, por tudo mesmo. E seja sempre bem-vinda aqui. Obrigada. Adorei. Agradeço muito, foi maravilhoso, Foi, né? sim. Até a próxima, né? Com certeza vamos marcar mais aí. E para você aí de casa, né? Já compartilhe esse episódio, vamos aprender mais. Nós vamos deixar aí certinho quais são as redes da Juliana para você aprender sobre esse conteúdo e muito mais sobre saúde mental. Um abraço, gente. Tchau, pessoal.